Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui então. No vídeo passado nós paramos aqui numa explicação rapidinha do Ajax aqui, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Esse mesmo link aqui, ó, que nós criamos aqui no nosso template, tá? Nós precisamos copiar ele, certo? Eu já criei ele no template para mim não ter que, talvez até esquecer de criar ele nas aulas futuras. Então eu preciso dele no momento, na nossa view cadastro, certo? Porque é onde que nós vamos estar trabalhando com ela, vai ser nessa view aqui primeiro, certo? Então essa aqui é uma view, ela está independente do template. Então eu não consigo passar esses dados diretamente do template para cá. Então eu tenho que colocar esses dados também aqui no nosso template, certo? Eu posso fazer isso da seguinte maneira, passando esses valores, pode ser até por último aqui, ó, abaixo do script, tá? Fazendo, colocando o nosso script da base admin, certo? E passando o diretório do nosso Ajax. Feito isso, certo? Nós já temos acesso ao nosso arquivozinho Ajax. Vamos fazer o teste de novo, né? Sempre fazendo testes, a gente sempre debugando antes de começar a botar a mão na massa mesmo, para nós não perdermos muito tempo ficando meio doidos porque algo deu de errado. Então vamos atualizar aqui, ó, já está linkado, o alerta já foi apresentado para nós nessa view. Se nós voltarmos aqui apenas para login, ele não vai apresentar, porque na login não existe ainda o Ajax, certo? Nós podemos fazer isso já também. Podemos vir na nossa view o login, no login, arquivo login, certo? E colarmos abaixo aqui o nosso script com a nossa base que vai redirecionar, né? Vai juntar o arquivo script do nosso Ajax. Feito isso, eu posso fechar, podemos atualizar aqui para termos certeza que está funcionando. Pronto, já está linkado também, certo? Então vamos nos concentrar primeiramente aqui na view de cadastro, certo? Eu vou tirar agora do nosso Ajax aqui esse alerta, não tem mais necessidade disso. Beleza, o que nós vamos fazer? Inicialmente eu vou mostrar para vocês como a gente vai receber e retornar os dados do JSON aqui, do Ajax através do JSON, certo? Então na nossa view cadastro, nós temos que arrumar um lugarzinho aqui para ele, tá? Onde nós vamos colocar aquela box. Inicialmente aqui, eu vou retirar essa action, tá? Não tem necessidade de termos essa action aqui, certo? E, inicialmente, o que nós precisamos entender aqui, tá? Para quem não assistiu os vídeos anteriores sobre a requisição Ajax, eu peço que assistam, certo? Procurem no canal, assistam para poder entender melhor essa aula. Aqui o nosso cap, a nossa variável cap, que significa controller action e parâmetro, ele está procurando, tá? Ela vai procurar, ela vai ser igual ao valor, tá? Do atributo ID do nosso form. Então, no nosso formulário, eu tenho que ter um atributo ID. Esse atributo ID vai ser igual ao nosso controller, a nossa action, ou possivelmente um parâmetro também. Certo? Então eu sei agora que eu tenho que criar um atributo ID no nosso formulário, certo? O nosso form está aqui, eu vou criar um atributo ID e sei que eu vou ter que passar um controller. Qual o controller que eu estou usando para fazer a view de cadastro? É a login, certo? Qual é a action? É a cadastro, certo? Então eu não vou estar usando o parâmetro, não tem necessidade de estar usando o parâmetro aqui. Então eu sei que eu vou chamar a controller login e a minha action cadastro, certo? O que vai acontecer? Junto com o base, ele já sabe exatamente para onde ele vai, certo? Então, o meu base mais junto com o meu cap, ele sabe exatamente que ação tomar, qual controller, qual action ele vai. Feito isso, os dados aqui vão ser armazenados, todos os valores e todos os inputs do nosso formulário. Beleza? Então ele já sabe para onde é que ele vai. Então ele vai vir cair aqui dentro do nosso método cadastro, da nossa actionzinha cadastro. Certo?
Beleza, vamos continuar o processo aqui. Eu preciso agora ter uma div para onde retornar, certo? Eu digo aqui no meu success, certo? Que se houver um retorno, eu vou estar retornando ele em duas condições. Eu vou estar mostrando o tipo do alerta, que vai ter que ter vai retornar. Então eu sei que eu vou estar esperando, eu vou ter que ter uma div, algum elemento HTML com a classe alert, certo? Que vai estar recebendo o índice 0 desse meu retorno. E uma classe result, certo? Com algum elemento com a classe result, que vai estar recebendo todo o HTML que eu escrever no retorno no índice 1, certo? Então vamos verificar, vamos montar um elemento ou 2, 3 elementos que possuam essas duas classes iniciais para a gente estar verificando como é que ele funciona, certo? Eu vou abrir aqui no meu localhost, eu tenho aqui esse mesmo modelo do admin LTE, eu vou procurar aqui vamos ver aqui ó, em Elements geral aqui, ó, nós temos os modelos de alerta aqui, eu vou clicar em F12, certo? E vou escolher aqui no Google Chrome, tem um Select Element, certo? Eu vou clicar nele e vou clicar aqui, ó, vou pegar a div geral, tá? Ele vai mostrar aqui para mim, mais à direita, na abinha de elementos, toda a div que comporta essa boxzinha ali, certo? Eu quero copiar todo esse código, então eu vou clicar ao contrário do mouse, vou edit não, copy, e vou copy alter HTML. Vou clicar aqui, ele automaticamente levou para a memória do sistema todo esse HTML que gera essa box, certo? Então eu vou aqui no nosso cadastro PHP, eu posso colar abaixo desse parágrafo aqui, eu vou colar esse código aqui embaixo, certo? Vou dar um Enter aqui, pronto. Está aqui todo os dizeres, toda a nossa div. A nossa div já possui o alerta aqui, certo? Podemos salvar e nós podemos atualizar a nossa view cadastro. Já está aqui a nossa view, a nossa boxzinha de alerta, né? A nossa view com a nossa box, certo? Porém, eu só quero mostrar ela e quero personalizar ela de forma dinâmica. E, inicialmente, tá, não tem necessidade de estar usando esse botão de fechar, porque nós vamos dar um redirect com timing, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar tudo isso aqui e vou estar apenas fazendo o que aqui? Deixando a nossa classe alert, certo? Aqui também eu vou retirar essas condições aqui, essas classes FAFABAN, que vai ser passado dinamicamente, certo? Esse alert aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro uma tagzinha spam, e para essa tag spam, eu vou criar uma classe chamada título, pode ser, certo? Vai ser o título do nosso H4, né? Então, feito isso, eu já tenho no que atacar, o meu Ajax eu já posso atacar essa classe, certo? E eu vou atacar uma classe aqui dentro também que eu vou chamar de ícones, certo? Feito isso, eu vou fazer o que aqui? Eu vou tirar essas escritas que eu fiz aqui, certo? Posso salvar. Vocês vão ver que ao atualizar a página, não pode mais ser visualizado essa box, certo? Ela está aqui, mas a gente não visualiza mais ela. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer o que agora? A gente vai vir no nosso Ajax, tá? Inicialmente, eu tenho que voltar aqui, perdão, tá? Aqui, ó, a gente sabe que a gente tem que devolver uma div com a classe result, né? Então eu vou apenas criar aqui uma divzinha, certo? E essa div vai ter a classe result. Pronto. Então a gente sabe que quando eu vim no meu Ajax, quando houver o retorno, tá, do
objeto retorno no parâmetro no índice 1, o objeto que possui o elemento do HTML que possui a classe result, ele vai receber em seu HTML o conteúdo desse retorno. Esse HTML vai ser escrito aqui, ó, aqui, certo? Vai ser escrito aqui dentro, certo? Beleza. Então, feito isso, nós já podemos fazer um teste aqui básico, fazendo como? Na nossa login controller, na nossa action cadastro, nós vamos criar, vamos fazer uma verificaçãozinha rápida aqui, ó, que nós vamos apenas retornar, tá? Então, vamos criar aqui, ó, dados. Eu vou colocar o meu retorno, porque eu preciso, esse retorno tem que existir. Porque no meu Ajax eu estou dizendo, ó, se existir um data retorno. Então, esse retorno, tá, o nome desse objeto sempre será o nome do índice do nosso array dados, certo? Eu vou estar dando um eco aqui. Então, o que acontece aqui? Porém, o que vai acontecer aqui? Eu não posso fazer isso nessa view cadastro, certo? Por quê? Porque essa view cadastro ela tem que ser responsável apenas por quê? Por chamar a view de cadastro. Então, eu tenho que criar uma outra action aqui, tá? Para apenas trabalharmos com o Ajax. Tem profissionais, tem programadores que costumam criar um Ajax Controller para trabalhar apenas com as requisições Ajax. Fica legal, fica bacana, só que eu não gosto. Por quê? Porque assim, ó, eu sei que todas as requisições Ajax estão naquele Ajax Controller, certo? Porém, imagine num programa, né, num sistema enorme, grande, procurar nesse Ajax por um certo método, alguma coisa. Então, assim, ó, eu prefiro separar, então, as chamadas Ajax, mas cada uma no seu devido controller. Então, eu vou criar aqui uma public function, vou chamar ela de add, certo? E vou passar apenas aqui, eu vou criar o meu array dados, e vou passar o índice de retorno, certo? Meu dados retorno vai ser igual a teste. Pronto. E fazendo isso, eu tenho que retornar, né, os valores desse retorno para o meu Ajax. Como é que eu retorno isso? Eu dou um echo, certo? Em quem? Em JSON encode, na variável dados, certo? Feito isso, eu dou um exit, né? Não esquecer do exit para não ter aquele velho problema de invasão, certo? Beleza. Feito isso, eu tenho que fazer apenas o que agora? Apenas vir na nossa view e alterar a nossa URL aqui, certo? Agora, em vez de ir para apenas cadastro, login cadastro, eu vou para login add. Simples, não é verdade? Feito isso, o que eu vou fazer? Quando eu clicar no botãozinho submit, né, ele vai vir para essa action aqui. Beleza? Só que vocês lembram que eu criei também aqui, ó, um evento, no evento before send, ele vai atacar uma classe que exista, o far, um elemento que possua a classe far, não é verdade? Então esse elemento a gente vai buscar de novo aqui, eu acabei fechando, nós vamos buscar de novo aqui para ser mais rápido, tá? Eu vou pegar aqui uma view, eu acho que essa view clients add, ó, essa aqui, ó, nós vamos usar esse botãozinho aqui, ele já possui a classe, ele já tem certinho aqui o que nós precisamos. Então eu vou apenas substituir, tá, esse botãozinho aqui, tá, por esse aqui. Apenas isso. Apenas isso nós vamos fazer. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou sincronizar com o servidor. Vamos atualizar aqui. Pronto, ele criou um botãozinho aqui. Então, no momento que eu clicar aqui, ó, ele me trouxe o alguma coisa. Ele me trouxe alguma coisa aqui. Porém, não trouxe o que eu esperava. Certo? Nós devemos estar esquecendo de alguma configuração, algum errinho de retorno, passei algum nome errado. Beleza? Então vamos ver o que eu passei de errado. Vou voltar aqui,
Vamos voltar aqui no nosso login controller. Ó, se eu voltar aqui no nosso Ajax, nós verificamos aqui que eu estou passando um array, certo? Cujo array vai ter inicialmente dois índices, o 0 e 1. E aqui no nosso login controller eu apenas passei uma string, certo? Então, para isso funcionar, eu tenho que passar o quê? No array, no índice 0, eu tenho que passar o alerta, o tipo de alerta, que eu vou passar aqui um alert info, pode ser. E no segundo índice é a mensagem em si, certo? Opa, deu certo. Será? Vamos deixar na dúvida ainda, né? Certo? Provavelmente agora vai funcionar, na verdade, porque ele está pedindo um array, e esse array tem que ter pelo menos dois índices, o 0 e o 1. Vamos atualizar a nossa página aqui. Pronto. Vamos clicar no botãozinho enviar. Pronto. Vocês conseguem reparar que quando eu clico no botão enviar, ele mostra uma animaçãozinha aqui, quer dizer, ele já está aplicando no botão que possui a classe Fá, outra classezinha que é a classe que gera o botão, certo? Ó, e quando há o retorno, ele retira e mostra para gente. Então, deu certo aqui, não é? Só que, porém, essa boxzinha, ela está diferente dessa, né? Falta a gente colocar aqui, ó, um íconezinho e um título, né? Foi o que a gente criou, pelo menos aqui na nossa view. A gente criou uma classezinha ícones, certo? E criou uma classe título, não é verdade? A gente vai resolver isso bem fácil. Vamos fazer isso da seguinte maneira, certo? Eu tenho aqui no nosso Ajax um array já, correto? Com os alertas que eu posso passar e que ele vai retirar na hora antes de fazer a requisição, certo? A única coisa que inicialmente eu vou fazer aqui é passar ou adicionar a classe para baixo, porque antes de tudo ele vai remover e apenas ele remove o que tiver dentro do meu array alertas, certo? Para sumir com a box, e depois ele vai inserir no botãozinho a classe que vai fazer aquele eventozinho de rolagem, né? de processamento no botão. Então eu posso criar também aqui uma nova variável chamada ícones, que vai ser também um array, certo? Qual vai ser o valor desse array aqui? O valor desse array vai ser os ícones que nós podemos estar colocando daqui. Então, como é que eu vou saber qual é o nome desses ícones aqui? A gente vem, clica na div, eu sei que esse ícone está no Água 4. Ó. Então, esse ícone ele tem as classes Fá-ban, certo? Então, eu vou copiar, vou acrescentar ele no array aqui. Então, eu tenho a classe Fá-ban, é um índice. Eu sei que eu tenho outros aqui, certo? Então, esse aqui provavelmente deve ser o alert, certo? Não, é info, né? O alert é o nome apenas da classe. Ó, Fá-info, certo? Então, vamos colocar ele no nosso array também. Fá-info. Próximo índice do nosso array seria esse de baixo aqui, que é o Fá-warning. Vamos lá. Fá-warning. E o último íconezinho que nós precisamos aqui é do alert. O alert eu sei que é o check. Então, nós vamos fazer check. Pronto. Feito isso, nós podemos fazer o mesmo procedimento de remover as classes inseridas que nós utilizamos aqui nos alertas. Então, eu posso copiar isso aqui, certo? Apenas passar aqui a variável ícones, certo? E quando existir a classe ícones, certo? Deixa eu ver se é esse o nome da classe que eu criei aqui. Sim, ó. Ícones. Quando existir um elemento com a classe ícones, certo? Antes de submeter o Ajax, antes de fazer a requisição, ele vai remover qualquer classe que exista dentro do array ícones, qualquer uma dessas classes aqui, certo? Perfeito?
Beleza, feito isso, a gente faz o quê? A gente agora tem que inserir, não é verdade? Então a gente vai inserir, vamos modificar esse nosso alert aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar mais dois, porque a gente tem que inserir o ícone, certo? E um título, não é verdade? Então o nosso array agora ele já vai ter mais dois índices. Então no índice 0, ele vai atacar aqui o alert, pode ser o alert, certo? No índice 1, aqui, o índice 1 pode ser, então, os nossos ícones, aqui, na classe ícone, ele vai adicionar um ícone, certo? Porém, no índice 1. Então, quando existir a classe título, ele vai adicionar o que eu passar no índice 2 desse meu retorno. E o meu result, né, a mensagem em si, vai ser no índice 3, certo? Vamos ver se isso funciona aqui. Vamos no nosso login controller, na nossa action add, e nós temos que fazer o que aqui então? Vamos modificar o nosso array aqui. O nosso array, o primeiro, né, como eu já passei aqui, é o alerta. Então nós vamos criar aqui um alert info. Esse primeiro índice ele vai criar a box daquela cor. O segundo vai ser o ícone. O ícone para info, a gente viu ali que é o eu esqueci, é info, né? Vamos ver lá em cima, isso, info. Info. O terceiro seria o título, então esse título eu vou botar manualmente, podemos botar assim, ó, se é de info, vamos botar aqui, ó, informação. E o terceiro vai ser o resultado, o retorno mesmo que eu quero mostrar para o usuário. Qual é a mensagem, certo? Opa! Funcionou, certo? Feito isso, eu posso salvar, fazer a sincronização com o site remoto. Podemos atualizar nossa página aqui. Beleza, não existe box nenhuma, nós podemos enviar. Pronto. Apenas não foi inserido o nosso título aqui. Vamos ter que ver o porquê disso. Aqui, ó, ele não inseriu o título porque eu estou inserindo uma classe, tá? Então não é uma classe que eu quero inserir o título mesmo. Então é o HTML. Eu quero inserir o que eu passei de texto, de string lá, certo? Quero mostrar na tela. Então eu passo o HTML. Feito isso, nós podemos atualizar a página de novo. Vamos enviar o formulário novamente. Pronto, informação e opa, funcionou. Certo? Agora ficou mais dinâmico, certo? Então o que nós podemos fazer aqui no nosso login controle para termos certeza que funcionou? Vamos colocar aqui, ó, o sucesso. Aqui vai ser o sucesso, em vez de ser o ícone info, vai ser o check, certo? E aqui nós podemos passar assim, ó, sucesso. E o oba, vamos retirar o funcionou e vamos deixar funcionou. Vamos salvar e vamos atualizar nossa view. Feito isso, pronto. Já temos uma box feita dinamicamente. Beleza? Feito isso, né, a nossa primeira parte está feita. Nós vamos, no próximo vídeo, transformar esse array numa função, para que seja feita de uma forma mais dinâmica, né, que não precisamos estar passando isso de forma manual, digamos assim. Nós podemos, no máximo, passar o título e realmente a mensagem. Certo? Então, eu te vejo no próximo vídeo.